Highways are bad, highways are ugly, highways don't work. We've got to fix this problem at its root by tearing it down and building it underground, and then we can have a good city and a good highway. You know, my first reaction was, this is crazy. You know, we're going to shut the city down for 10 years while we rebuild it. You know, where's all the traffic going to go, and how can we do this? Salvucci was obsessed by the contractor's bold idea. As he walked beneath the artery, it suddenly struck him how it could be done. There was enough space to construct a tunnel, 10 lanes wide. And if the existing road could be supported while a tunnel was dug underneath it, the city could function with minimal disruption to traffic. There wasn't another answer, in a sense. The road was beginning to fall down, so it had to be rebuilt. And it'd be absurd to simply strengthen a 50-year-old mistake so it can hang around for another 50 years, polluting and obstructing the economic growth of that city. Salvucci unveiled a bold plan to rebuild I-93, the central artery, beneath Boston. Then, to reduce artery traffic to the airport, he proposed a second plan, a new tunnel under Boston Harbor, extending I-90, the Massachusetts Turnpike, to the airport. Olá! Como podemos observar nesse pequeno trecho desse filme, qualquer obra de infraestrutura em logística e transportes demanda muitos anos para ser desenvolvida e tem uma complexidade enorme envolvendo a sociedade. Por isso, vamos estudar então introdução e conceitos fundamentais em transporte. Qual a relevância e abrangência do estudo da área de transportes? Vamos observar como o Congresso americano encara este problema. Sob qualquer ponto de vista, econômico, político e militar, o transporte é inquestionavelmente a indústria mais importante do mundo. Em uma época de mercados sem fronteiras, os sistemas de transporte através dos seus modais se torna determinante para escoar a produção industrial do nosso país, levando nosso produto ao mercado consumidor. Vamos olhar como Henry Ford aborda essa questão. O limite real de uma empresa é o transporte. Se ela tem que transportar seus produtos para muito longe, restringe-se na sua capacidade de serviços e limita seu tamanho. Transporta-se demais, há excesso de veiculação de mercadorias, há desperdício. Henry Ford, o fundador da Ford Motors, em 1920 já nos dizia claramente que o limite da indústria da nossa empresa se detém dentro do transportes. Isso mostra a relevância do transportes, mas não somente para a indústria, para nós na nossa vida pessoal, como nos deslocaríamos no dia a dia sem um sistema de transporte bem definido e claro, não somente para o transporte pessoal, mas o transporte público também. A atividade do transporte e o seu estudo se resume em como podemos fazer para transportar maior quantidade, maior volume, ao menor tempo e ao menor custo possível, respeitando as leis básicas que Newton nos ensinou, que são: na primeira lei de Newton, o princípio da inércia, nós temos um corpo que esteja em movimento ou em repouso, tende a manter seu estado inicial. Já na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da mecânica, a resultante das forças que agem num corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Finalmente, a terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda força aplicada, existe outra do mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido oposto. Ou seja, transporte envolve muito esforço físico. Vamos observar como fica esse esforço físico no ambiente militar através do nosso próximo filmezinho. Good luck now. Goodbye now. Good luck now. Goodbye now. You want to keep me company for 2 weeks? Goodbye now. You don't know what you missed, man. Yeah. Damn!
O transporte existe há milhares de anos, porém somente na década de 90 o seu estudo começou a ser mais aprofundado justamente pelo ambiente militar. Nesta Guerra do Golfo foram utilizados 500 mil soldados transportados via aérea, 500 mil toneladas de equipamentos também transportadas via aérea, 2,3 milhões de toneladas transportadas pelo mar para um outro continente, observando bem a complexidade que existe nesse tipo de transporte. As técnicas desenvolvidas no ambiente militar para o transporte são plenamente copiadas, aplicadas no ambiente corporativo, já que no ambiente militar o suprimento através dos transportes determina a sobrevivência do soldado, determina países podem ser perdidos somente por causa de um erro de suprimento na guerra. Então o ambiente corporativo tenta aproveitar essas técnicas da melhor forma, principalmente pelo custo que isso representa. No ambiente brasileiro, 8% do PIB brasileiro é custo de transporte. Dentro da nossa indústria, varia de 2% a 40% do faturamento da empresa somente o custo de transporte. Isso, é claro, determinado pelo valor agregado do produto que essa empresa trabalha. O custo de transporte representa 2/3 do custo logístico de uma empresa. O papel do transporte na logística. De forma simplificada, é possível determinar que o objetivo do transporte é fazer o suprimento e a distribuição, ou seja, transportar do ponto A ao ponto B de acordo com as seguintes diretrizes: garantir a integridade da mercadoria, no sentido da avaria, respeitar o prazo de entrega acordado com o menor custo possível, fechando então as 3 principais diretrizes do transporte. O transporte também se divide em 2 segmentos distintos. O primeiro é suprimentos, ou seja, inbound. E o segundo é distribuição, ou seja, outbound. No suprimento, basicamente se restringe a trazer a matéria-prima de nosso fornecedor para dentro da nossa indústria. A complexidade tem se desenvolvido em cima da parte de suprimento justamente pelo just-in-time, desenvolvido pelo sistema Toyota de produção, ou seja, os volumes que nós trazíamos antes em grande quantidade, hoje eu preciso trazer em pequenas quantidades e com grande frequência. Ou seja, eu vou mais vezes ao meu fornecedor buscando menores quantidades. Um exemplo disso é a indústria automotiva. Temos um case da indústria da GM em Porto Alegre, na qual os fornecedores, para ganhar menores prazos de transporte, estão indo diretamente para dentro da fábrica, ou seja, o fornecedor se coloca dentro do ambiente industrial, diminuindo o transit time para poder ter, obviamente, maior frequência de abastecimentos dentro da fábrica. Muitas vezes, ele abastece de manhã, de acordo com a programação da produção, que vai ser produzida à tarde. Assim, os sistemas ficam muito enxutos e simples. Na distribuição outbound, se trata basicamente em levar o nosso produto acabado da nossa indústria ao ponto de venda, ao nosso cliente. Normalmente se trabalha com produtos de valor agregado maior nesta operação. E, obviamente, ela é muito importante justamente pelo fator de faturamento que traz para dentro das nossas empresas. Vamos observar, por exemplo, um exemplo da Coca-Cola, que são vários ou milhares de clientes que têm que ser abastecidos diariamente e que influencia, por exemplo, a temperatura do dia na demanda desse produto. Desafios do gestor de transporte. Vamos observar um case na distribuição de calçados. O tempo de trânsito marítimo, as condições climáticas, a alfândega e o fornecedor são algumas das variáveis que fazem com que o processo de importação de calçados da China leve de 60 a 90 dias. Isso impacta de forma decisiva nos prazos de atendimento dos pedidos no Brasil.
Os grandes volumes de importação desse tipo de produto se dão exatamente nas principais datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia dos Namorados. Imagine se por algum motivo esse produto não chega a tempo de ser distribuído ao nosso cliente, ou seja, teremos um prejuízo enorme de faturamento e perderemos esses eventos que são chamados as safras do calçado, por exemplo, né? Então, como é que nós podemos fazer para diminuir o tempo de atendimento na distribuição desse produto? Vejamos então como se dá a solução deste case. A mudança no recebimento dos calçados do Porto de Rio Grande para o Porto de Santos otimizou o time to market, reduzindo o prazo de atendimento em 10 dias, gerando uma economia nos custos de transporte. No modelo antigo, o produto entrava no Brasil pelo Porto de Rio Grande, ele era descarregado lá, carregava então em outro modal, no caso transporte rodoviário, ia para a região de Novo Hamburgo, aonde era descarregado, verificava a qualidade do produto, guardava ele, era armazenado e ficava aguardando a demanda. Quando havia demanda, então, se separava o pedido e levava para o mercado consumidor. 60% do mercado de consumo desse produto ou dessa empresa se dava em São Paulo, na região sudeste. Ou seja, se deslocava esse produto para a região sudeste até fazer a entrega do produto ao seu cliente final. A solução, então, se deu trazendo o produto diretamente para o Porto de Santos, o qual tem maior fluxo de transporte entre a China e Brasil, ou seja, o transit time dele, o tempo de transporte China-Brasil é menor. Leva o produto de Santos para São Paulo via rodoviário, o produto é armazenado já próximo ao mercado consumidor, no momento que existe o pedido, se separa a mercadoria e faz a entrega ao cliente final. Ou seja, todo o ciclo de atendimento desse processo, ele fica reduzido e essa redução gera um time to market, uma velocidade de resposta à demanda do cliente muito mais rápida, tornando o processo mais barato, porque envolve menos transporte, e mais rápido, o que qualquer empresa precisa. Essa solução veio uma mudança no sistema de transportes. Na distribuição ainda, o caos urbano tem trazido um desafio a mais para o gestor de transportes da atualidade. Vejamos quais são as principais restrições que esse gestor tem que enfrentar no dia a dia. Cada veículo tem uma capacidade limitada, ou seja, o tamanho do veículo restringe a quantidade de mercadoria que pode ser posta dentro dele. Cada cliente deve ser suprido dentro de certas janelas de tempo ou janelas de entrega. Ou seja, o cliente determina que momento do dia ele quer receber a mercadoria. Muitos pode ser às 8, outros pode ser às 9 e pode ter colisões. Então nós temos que conseguir lidar com esses fatores. Os municípios criam regras de horários e tamanhos de veículos para acesso à cidade. Um ótimo exemplo disso é a cidade de São Paulo, em virtude do caos de trânsito que existe. O município vem determinando regras, somente veículos de pequeno porte podem circular durante o dia e à noite os veículos de grande porte. Outro ponto é, o vendedor usa vários depósitos para fornecer aos clientes. Ou seja, o produto pode estar disposto em determinados tipos de armazéns, dependendo da necessidade. Limite de valor em função do risco da mercadoria. Esse é um fator novo, vem acontecendo em função do risco de roubo da mercadoria. Então, as seguradoras vêm determinando valores máximos de acordo com a categoria do produto para ser transportado. Por exemplo, celulares, cigarros, que tem um assédio grande pelo roubo, se restringe não pela capacidade do veículo, mas sim pelo valor transportado. Clientes podem devolver alguns produtos ao depósito. No momento da entrega da mercadoria, quando chegamos ao cliente, ele diz não tenho espaço, ou ele diz não é de acordo com o meu pedido e quer que devolva a mercadoria. Nós temos que trazer essa mercadoria de volta para o nosso depósito ainda. Os clientes podem ser servidos por diferentes veículos. O próprio cliente pode determinar, em função até da questão geográfica, onde ele está disposto, o tamanho de rua ou complexidade do armazém, que somente veículos de grande ou pequeno porte podem entrar. Então, o cliente, determina que tipo de veículo ele vai receber. Alguns valores são aleatórios. A demanda varia diariamente, a quantidade de pedidos varia diariamente e nós temos que, então, nos reprogramar em função disso. As entregas podem ser realizadas em algumas horas, turnos ou ainda em dias. Essa distribuição ainda envolve vários elos de uma rede. Estes elos são compostos por
fábrica, armazéns principais, centros de distribuição e nesse momento chega até as suas lojas e varejistas. Neste modelo de distribuição que acabamos de ver, ou de suprimento, ele ainda pode ser dividido em duas modalidades, CIF ou FOB. No CIF, Cost Insurance in Freight, ele basicamente mostra que todos os custos de seguro, de transporte, estão inseridos dentro do preço de venda fornecido pelo fornecedor. Já na modalidade FOB, Free On Board, significa que o cliente irá retirar a mercadoria lá no fornecedor. Ou seja, o preço de venda não contempla nem o custo de seguro, nem o custo de frete. O produto está à disposição num depósito do fornecedor para que o cliente vá retirar a mercadoria lá. Como a gente pode ver no desenho, essa mercadoria ainda pode ser levada de duas formas: cargas fechadas ou cargas fracionadas. As cargas fechadas significa que um veículo só irá toda a mercadoria do cliente, lotando a sua capacidade. Já na fracionada, significa que vai ter vários clientes dentro desse mesmo veículo. Esse veículo vai ser fracionado para vários tipos de mercadorias distintas e para vários clientes distintos, assim tendo uma otimização na distribuição. Complexidade nos negócios. Um dos principais motivos do transporte da própria logística que tem trazido maior abrangência para o seu gestor, ou maior importância ao seu gestor, é justamente a complexidade que vem sendo adicionada nos negócios. Um primeiro exemplo é a própria competição. É notório que cada dia que passa existem mais competidores trabalhando dentro do mesmo mercado. Outro fator é a diversificação da produção. Um exemplo dessa diversificação é, em 1994, foram lançados 20.076 novos produtos no mercado. Porém, em 1970, ou seja, 20 e poucos anos antes, apenas 1.365 produtos haviam sido lançados. Ou seja, em menos de 20 anos, mais do que dobrou a quantidade de produtos no mercado. Imaginem a dificuldade que é gerir esse tipo de processos de lançamento de produtos em tão pouco tempo para um gestor de transportes. Vejamos então o que uma frase antológica de Ford cita sobre diversificação. O cliente pode ter um carro pintado com a cor que desejar, contanto que seja preto. Isso mostra como a indústria determinava como deveria ser o produto que a gente consumia. A realidade de mercado de hoje, ao contrário, o cliente percebe que precisa de maior variedade. Observamos o seguinte: a criação do SKU, Stock Keeping Unit. Ou seja, nós temos um item chamado arroz, e esse item cria vários subitens: arroz de 1 kg, arroz de 2 kg, arroz de 3 kg, como exemplo. Cada arroz de 1 kg é uma unidade de estoque que nós vamos ter que administrar, ou seja, é um SKU. Segmentação de clientes, mercados e produtos. Hoje, para tentar entender melhor o mercado, os especialistas começam a dividir o problema ou segmentar nossos clientes. Hoje, já temos na indústria automotiva carros segmentados para o público feminino, carros segmentados para o público que possui cachorros, carros segmentados para buscar concorrer com outros tipos de veículos. Um exemplo disso é a Tata Motors com o novo carro, o Tata Nano, o qual é previsto para vender em torno de $2.500 e buscar resgatar o cliente que anteriormente comprava uma moto para comprar agora um carro econômico. Clientes mais informados. Hoje em dia, nenhum consumidor vai a uma loja sem já saber características técnicas do produto, seus preços, seus concorrentes. A informação, ela existe e está disponível ao nosso cliente. Ele está muito bem preparado para executar a sua compra. Outro ponto é a expectativa de vida dos produtos cada vez menor. Nós vivemos uma época de corrida de lançamento de novos produtos. Esses lançamentos têm origem principalmente por design,
por mudanças de tecnologia e faz com que o nosso celular, por exemplo, dure 3 meses. Faz com que a nossa máquina de lavar roupa, que anteriormente duravam 20 anos, hoje seja projetada para aguentar uma vida útil de 2 anos. Essa obsolescência dos produtos vai demandando cada vez mais transportes e, obviamente, ciclos de atendimento mais rápidos para evitar o desabastecimento nas lojas e, consequentemente, uma complexidade logística. Outro fator é a redução de custos. Neste quesito, não existe empresa que hoje não esteja em sua pauta, ou qualquer executivo com pauta, que não seja trabalhar na redução dos custos. Afinal, os produtos estão se tornando cada vez mais semelhantes uns aos outros. O local de produção não é mais o local de consumo. Hoje podemos adquirir um tênis Nike em qualquer loja de um shopping, bem próximo ao nosso bairro, e esse produto que estava ali à nossa disposição pode ter vindo do outro lado do mundo. Temos uma Gillette que pode ser comprada numa farmácia local, em qualquer local, qualquer ponto de venda que a gente encontra, e essa Gillette a gente nem sabe de onde ela foi produzida. E na verdade a Gillette é produzida em 2 lugares do mundo, um em Boston e outro na Alemanha, que são lugares muito caros. Por quê? Porque a tecnologia do produto não envolve pessoas, ela envolve equipamentos mais sofisticados que esses países podem prover. Já nos estoques menores just in time, é uma complexidade muito diferente, ou seja, nós precisamos cada vez ter com os estoques em menores quantidades e sendo abastecidos com uma grande frequência. Isso, obviamente, permite ou solicita de nós um sistema de transporte mais eficiente, mais robusto e mais rápido. O alto nível de incerteza que o mercado tem nos impostos, como é que a gente vai descobrir, por exemplo, como é que vai ser a taxa cambial desse mês? Como é que vai ser, a bolsa vai aumentar ou vai diminuir? Como poderemos lidar com as variações dessas incertezas que existem e que muito dificilmente a gente consegue prever dentro do nosso ambiente empresarial? O último ponto é a variabilidade do processo. A variabilidade no transporte é um seríssimo problema. Imaginem um transporte de Porto Alegre a São Paulo que pode variar em tempo de trânsito de 2 a 5 dias. Ou seja, a mercadoria pode chegar no seu cliente final no dia 2, no dia 3, no dia 4 ou até mesmo no dia 5. Será que esse cliente vai ter que ter, que nível de estoque esse cliente vai ter que ter para poder lidar com isso? Obviamente vai imaginar o pior cenário possível, ou seja, 5 dias. E nesse caso nós tivemos uma variabilidade de 2 para 5. Vamos observar no gráfico como é que ficaria isso. Vamos comparar o gráfico da esquerda com o gráfico da direita, como se fossem 2 transportadores distintos com variabilidades distintas. Do lado esquerdo, nós temos como prazo de entrega determinado o nível 0. No 1, 2, 3, significa os dias de atraso. Se for menos 1, menos 2, menos 3, significa que a entrega foi feita antecipada. Observem como na esquerda temos uma grande variabilidade, ou seja, pode variar de menos 3 dias de entrega até mais 3 dias do prazo combinado. Já a opção do gráfico da direita é um transportador que consegue ter provavelmente as mesmas entregas, só que todas elas dentro do mesmo prazo combinado. O importante é que esse prazo de entrega seja não antes e não depois, sim no prazo combinado. A entrega antecipada também é um problema de planejamento para quem recebe. Vejamos então, resumindo todas essas atividades que nós vimos, geram uma complexidade grande. Por quê? Porque elas não acontecem de forma individual. Esses fatores, na verdade, acontecem todos eles ao mesmo tempo, gerando, obviamente, uma atividade de transporte e logística de grande complexidade. Vamos então dar uma olhada num filmezinho que demonstra um pouco isso. Diariamente, navios, trens, caminhões e aviões entregam mercadorias. Uma complexa rede de transporte cobre o mundo. Ao longo da costa, um ciclo de carga e descarga mantém prateleiras cheias e fábricas em funcionamento. Em todo lugar, há um posto de carga. A grande maioria nunca prestou atenção, mas os que trabalham diretamente com transporte percebem que esta é a alma do negócio. Através do vídeo nós podemos observar como a logística, como o transporte é importante e que esse modelo seja integrado. Agora vamos poder observar
como a infraestrutura vai suportar esse modelo de distribuição no transporte. Segundo dados do anuário da revista Exame de 2008, o Brasil necessita de 290 bilhões de reais para colocar em ordem suas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A meta não é aumentar o número de rodovias, mas sim melhorar as condições das já existentes. 33,4 bilhões de reais é o investimento previsto. Para as obras portuárias, o total dos investimentos que ainda faltam é de 8 bilhões de reais. Como podemos ver, a nossa necessidade é muito maior do que o governo propriamente consegue atender. Basicamente, 10% da necessidade foi o que foi investido na infraestrutura de transportes no Brasil. Infraestrutura, o custo Brasil. Neste tópico, vamos observar como a infraestrutura ajuda os sistemas de transportes. Na verdade, se não tivermos uma infraestrutura que esteja adequada em termos de manutenção, nós não conseguiremos chegar ou cumprir os prazos de atendimento combinados. O custo de transporte no Brasil, ele hoje é muito incrementado justamente pela dificuldade de manutenção que existe nessa atual infraestrutura, principalmente quando se trata da questão rodoviária. Nas estradas que são constituídas de asfalto, que já foi construída há vários anos, hoje demandam por muita manutenção. Essas manutenções geram custos para os transportadores. E sem falar que, como o poder público não tem dinheiro para poder fazer a manutenção na velocidade que ela precisa, ele acaba concedendo isso para os pedágios, que se remuneram desta manutenção através do custo do pedágio, agregando novamente custo ao transportador. Vamos dar uma olhada como um profissional na área percebe estes tipos de infraestrutura. Os investimentos do governo na melhoria da qualidade do transporte rodoviário têm sido bastante tímidos. Basicamente, o governo federal e os governos estaduais têm investido apenas em estradas. E parte desse investimento tem se dado por parte da iniciativa privada, à medida em que o governo se desonerou da responsabilidade, passando, através do regime de concessões, a responsabilidade pela manutenção e pela construção das estradas aos concessionários, que são os pedágios com os quais nós estamos convivendo cada vez mais em número maior, né? E, enfim, o governo federal, dessa forma, ele se desonera, não reduz a carga tributária e nós usuários, passamos a pagar para transitar nas rodovias federais e algumas estaduais. Então, eu diria que o governo praticamente não tem feito investimento algum, a não ser a passagem da manutenção e da construção dessas novas rodovias à iniciativa privada. Com relação aos custos de transporte para o futuro, eu acredito que em havendo uma redução do preço do óleo diesel por parte da Petrobras, que achamos injustificável o Brasil pagar o segundo óleo diesel mais caro da América Latina, à medida em que ele é autossuficiente em petróleo, acreditamos que haverá uma estabilização de preços, à medida em que a necessidade de aumento se equilibra na medida que você tenha um desconto no preço do seu maior insumo, que é o óleo diesel. O óleo diesel, é bom lembrar, representa até 30% do preço de um frete hoje, do custo de uma transportadora hoje. Então, você tendo um desconto por parte da Petrobras nesse óleo diesel, você equilibraria a sua planilha, não precisaria de um aumento maior e conseguiria estabilizar seu custo. Agora, falar em futuro não se sabe porque exatamente o que pode ocorrer, nós dependemos aí de política governamental, carga tributária e também de aquecimento ou esfriamento da demanda para podermos dizer se vai realmente haver uma necessidade de custos no curto prazo, de aumento de custos, de repasse de aumento no curto prazo ou não. Como podemos verificar, existem várias dificuldades que os nossos transportadores rodoviários enfrentam no cotidiano, sem falar que o próprio motorista, ele é, obviamente, muito afetado em função de tudo isso. Na questão portuária,
a complexidade é diferente, os problemas são diferentes. Apesar do Brasil ter uma costa muito grande e ter uma boa quantidade de portos, esses não conseguem ser com equipamentos rápidos e modernos para fazer a operação do navio de forma rápida. Ou seja, o navio aqui no Brasil leva até 3 dias para ser operado, dependendo do porto que ele atracar. Enquanto que lá fora, principalmente a Ásia, onde estão os portos mais modernos, o navio é operado com 500, 800 containers em 2, 3, no máximo 6 a 8 horas. Essas horas representam um custo financeiro por armador importante, já que o navio são milhões de dólares que estão ali parados, aguardando a carga entrar ou sair. Ele não disponibiliza deste tempo, justamente pela questão financeira. E acaba por optar em não parar em portos que não têm uma boa operação. E ele daí prioriza portos que têm boa operação. Ou seja, pode acontecer do navio não atracar nesse porto no Brasil, justamente porque ele vai demorar para ser operado. Nas ferrovias, já temos um outro problema. A nossa malha é muito pequena e precisa ser ampliada. Vejamos então como vai ser feito isso. Para as ferrovias, a meta é, em 15 anos, aumentar a malha ferroviária em 10 mil quilômetros dos 29.800 já existentes. O investimento, 118 bilhões de reais. A malha navegável dos rios tem hoje 10 mil quilômetros de extensão. O potencial de crescimento é de mais 18 mil quilômetros. Porém, apenas 7,4% dos investimentos estão previstos para esse modal. No setor aéreo, o governo federal deixará a cargo da iniciativa privada a gestão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Viracopos, em Campinas. A intenção é ajudar na modernização no setor. A carga que é transportada no modal ferroviário fica muitas vezes restrita a poucos itens. Por exemplo, 80% da carga transportada no modal ferroviário ela é minério de ferro ou grãos advindos do agrobusiness. Produtos industrializados que têm maior valor agregado dificilmente conseguem entrar, justamente pelo fato de que as linhas férreas não vão até a indústria. Ou seja, se eu quiser levar meu produto até uma linha ferroviária, aproveitando o seu custo mais barato, eu vou precisar pegar um caminhão, carregar minha mercadoria no caminhão, levar ela até um terminal ferroviário, fazer o transbordo dessa mercadoria para lá, adicionando mais custos, pega o trem e segue em diante. E o pior, as concessões de linhas ferroviárias muitas vezes têm bitolas distintas entre uma e outra, não permitindo a ligação contínua entre, por exemplo, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e até o Nordeste. Hidrovias. Apesar do Brasil possuir naturalmente grandes bacias hidrográficas, infelizmente são pouco aproveitadas ou exploradas. Um dos poucos cases que a gente pode mencionar é justamente no Centro-Oeste, advindo da interiorização da fronteira agrícola. Na medida que ela está ficando mais longe dos portos, eles estão precisando desenvolver modais de transportes mais baratos, usando aí sim a hidrovia, para escoar a produção agrícola e ela obviamente chegar nos portos para poder ser exportada para os países consumidores dos nossos grãos. Nos aeroportos, enfrentamos sérios problemas de infraestrutura. Existe o apagão aéreo, existe por causa de falta de tecnologia na gestão do transporte aéreo brasileiro, tanto para passageiros quanto para cargas. Infelizmente, a nossa malha aérea é muito pequena para cargas, temos poucas aeronaves e, obviamente, isso afeta também, principalmente o modal que vem se desenvolvendo justamente pela falta ou pela necessidade dos produtos girarem mais rápido ao redor do mundo. Como podemos ver, para poder montar um sistema de distribuição eficiente, a infraestrutura vai ser determinante. Nossa infraestrutura é muito precária aqui no Brasil ainda. E o motivo disso é baixos investimentos. O governo, apesar de ter uma grande arrecadação, acaba botando essa arrecadação toda em despesas, sobrando pouco dinheiro a ser reinvestido na infraestrutura. Essa infraestrutura demanda enormes quantidades de investimentos, porque são normalmente obras que levam 3, 4, até 10 anos para ser concluída, muito além do mandato de um político. Isso faz com que não tenha vontade política a ser feito. Por isso que uma das coisas que a gente prega é que o investimento em infraestrutura não fosse uma questão política, e sim uma questão de governo, que não transcendesse dependendo do partido político que estiver no poder. E assim poderíamos, para as próximas gerações, poder ter infraestruturas mais adequadas aos sistemas de transporte para o Brasil.
Como dicas de estudos complementares desta aula, eu sugiro vocês lerem o livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Logística Empresarial. Ele foi escrito pelo Balu. O Balu é um renomado mundialmente escritor de livros, ele veio da academia, ele tem uma abordagem muito quantitativa, ou seja, hoje o estudante de logística ele precisa ter um embasamento matemático para poder substanciar suas sugestões. Um outro livro seria Gestão da Cadeia de Suprimentos, Conceitos, Estratégias, Práticas e Casos, do Silvio Pires, esse já um autor brasileiro que traz casos logísticos aplicados aqui no Brasil dentro da nossa realidade de infraestrutura, o que torna bem interessante e prático para nós. Logística na Cadeia de Suprimentos, uma perspectiva gerencial de David Taylor. Esse autor, ele é um autor americano, mas ele contextualizou o livro aplicando casos práticos com uma abordagem muito simples, muito fácil de ler para o nosso aluno. Fora a questão de literatura, temos algumas revistas que são determinantes para nós profissionais na área. Uma delas é a Tecnologística. Essa revista ela tem artigos muito interessantes abordados de forma estratégica, com fotos e exemplos pequenos e assim uma boa diversidade que fica fácil para o estudante buscar um aprendizado através de casos. Existe ainda a revista Intralogística, essa do Instituto IMAN, que tem uma abordagem muito mais prática, muito mais operacional e ajuda a optar por equipamentos de movimentação e de transporte. Tem essa última revista um pouco mais moderna, mais recente, que é a Mundo Logística, da editora Mundo, na qual tem artigos com grande profundidade, abordando não somente a área de transporte, mas a área de logística e armazenagem também. E ela normalmente são artigos densos, com uma boa quantidade de matemática, mas que ajudam muito o aluno no entendimento dos resultados das operações logísticas.